Bom, pessoal, nós estamos voltando com o nosso podcast com um outro tema que é a maternidade. E nós preferimos não seguir, a maioria que quer fazer as homenagens antes do Dia das Mães, porque nós entendemos que mãe deve ser homenageada todo santo dia, porque somos mãe todo santo dia sem descanso. Então, a mãe é um ser assim, é o mais próximo do divino na minha concepção, no seu intuito de cuidar, de amar, de estar lá incondicionalmente. E o que deveria ser uma bênção, um orgulho, um motivo para as pessoas terem aqui todo um cuidado especial, nem sempre é assim. E a gente convivendo com essas dificuldades, nós vamos trazer alguns temas. Claro que existem motivos maravilhosos para querer ser mãe, para ser mãe, e uma série de situações onde a maternidade ela acaba sendo positiva, mas isso infelizmente é para uma minoria das mulheres. E aí nós vamos ajudar aquelas nossas amigas, parceiras, clientes que também passam pela situação oposta das dificuldades de enfrentar a maternidade, nessa sociedade aí um pouco adoecida. Bom, para falar um pouquinho sobre o assunto de forma maravilhosa, que eu sou suspeita para falar, como sempre, eu só trago aqui as pessoas que eu sou fã. Eu tenho, Glaucia, nossa advogada maravilhosa, mãezona, que é importante a gente vivenciar as questões na vida real. E Maiara Carvalho, sistêmica, terapeuta sistêmica, que também é uma mãe maravilhosa, conheço de perto, convivo de perto com a dedicação e o amor que ela tem como mãe. Então, assim, eu posso falar de boca cheia que nós temos duas representantes da nossa categoria Mães Guerreiras aqui, e também de profissionais maravilhosas que vão nos ajudar a falar de temas sensíveis, temas difíceis, e que infelizmente algumas mulheres ainda não tiveram a oportunidade de entender que esses temas, essas dificuldades, são gerais, não é só você, mamãe, que passa por isso, mas tem solução. E a gente vai encontrar uma forma de falar de forma leve, divertida, desses assuntos aqui, tá bom? Má, queria agradecer vocês duas por estarem aqui, participarem desse projeto, que é um projeto novo nosso. E aí eu vou começar com uma pesquisa que eu busquei e eu achei, assim, altíssima, que fala que pesquisa revela que 60% das mulheres estão fora do mercado de trabalho. No entanto, também se fala, segundo o IBGE de 2022, que 49% ou mais das mulheres são provedoras do lar, são responsáveis pela provisão da família, e aí essa conta não fecha. Mamãe, como que a gente vai fazer para pagar as contas e ser mãe? Como que a gente equilibra isso aí? Glaucia, fala pra gente um pouquinho o que juridicamente falando a gente tem para usar como ferramenta, como arma, como proteção no momento da maternidade. A CLT, ela garante, a licença maternidade de até 120 dias. Aí tem algumas empresas que participam da empresa cidadã que esse prazo se estende até 180 dias, se for associado, Uhum. E as mães têm direito a vários benefícios, além dessa licença maternidade, tem também o tempo de amamentação, A criança até os 6 meses, a mãe ela tem direito a 2 horas diárias. Até 6 meses ela tem 2 horas, 1 hora de manhã, no período da manhã, 1 hora no período da tarde, que ela vai ter esse intervalo maior para a amamentação, Tem também a questão A mãe ela tem direito a consultas durante a gravidez, do período que ela sai para consulta, até 6 consultas ela tem direito. Isso é mensal? Ela tem que chegar e falar que precisa daquela consulta. Ela tem direito, sem descontar no salário dela, 6 consultas. Uhum. Ela pode ir até por 6 vezes. Depois que a criança nasce, ela tem direito a acompanhar a criança sem descontar no salário 1 vez no ano. Eu acho pouco.
Um abençoado que colocou isso aí, provavelmente nunca cuidou de uma Acho criança. pouco, acho muito pouco. Teria que ser no mínimo uma vez no Mensal, mês, né? né? Mensal. Não bate com o que a pediatria fala, né? Que é o Exato. acompanhamento da criança. E não é só o pediatra, como o dentista, tem que ser feito de forma regular. E aí? É um problema? É um problema, acho pouquíssimo. Ela tem direito também a... esqueci. Muita Vai- coisa. vai A dando. gente vai voltando, vai você dando. vai lembrando. Tinha coisa que eu não sabia que nós tínhamos direito, mas é uma realidade da CLT. assim. Da CLT. Tem direito também, ela tem a segurança do trabalho, de não ser dispensada sem justa causa. Isso é muito importante também, né? Um período de quanto tempo? Ela tem, a lei garante ela 5 meses após ela ter a criança, né? Após ela retornar, ela tem 5 meses garantidos que ela não será mandada embora, né? Sem justa causa, né? Aleatoriamente. E no período anterior, assim que ela descobre que ela está grávida, ela já é assegurada, não pode ser demitida. Para a gente fazer o podcast, eu fiz algumas pesquisas e o índice de mulheres que são demitidas logo após o retorno da licença maternidade é altíssimo. Inclusive, a gente tem alguns dados aqui. Entre as mulheres empregadas, quase 60% são em cargos, né, operacionais, 15% apenas em funções de gestão e liderança. A pesquisa aponta ainda que 83,7% das entrevistadas já foram questionadas sobre filhos mais de uma vez pelos recrutadores, apesar da pergunta ser considerada discriminatória e potencialmente ilegal no Brasil. Glaucia, o que uma mamãe precisa fazer se no momento da entrevista ela sentir que ela foi discriminada ou de alguma forma coagida pelo fato de ser mãe? Qual tipo de providência essa mãe pode tomar? Oh, Nanda, é uma questão tão delicada, porque assim, se ela tem esse sentimento, infelizmente, assim, ela não vai poder fazer nada, porque a lei exige provas, né? Provas reais de que aquilo de fato aconteceu. Não o sentimento dela de se sentir, entendeu? O sentimento, ela vai ficar com aquilo. Mas, na realidade, para ela tomar alguma providência assim, real, ela precisaria de provas de que aquilo de fato aconteceu. E isso é muito difícil, né? E considerando Muito de que há difícil. provas, como por exemplo, aquela mãe que já está prevenida, não é a primeira vez que ela faz entrevista, ela já grava, ou ela tem alguém que está acompanhando, que pode servir como testemunha, existe alguma coisa que possa ser feita? Supostamente, na entrevista, só ela pode participar. Ela não pode levar um acompanhante para fazer uma entrevista de emprego. Não é admitido. Entendeu? Então, assim, partindo dessa, né, que a gente está aqui fazendo uma suposição de que isso vai ocorrer, para ela gravar aquilo e usar depois, eu acho que vai até contra ela mesma depois, porque, tipo assim, fica marcada, né? Você vê, existe uma falha absurda, né? É crime, não pode, acontece, ela não pode provar. É difícil. Agora, se você já estiver empregada, aí a situação muda. Porque até então não tem um vínculo para você pegar aquele vínculo e falar, olha, aconteceu isso, eu quero indenização, uma coisa assim. Porque até então as suposições, né? Ela não vai ter aquela prova cabal, aquilo, entendeu? Agora, quando já existe um vínculo, ela já está... Assim, quando já existe um vínculo, que ela já trabalha e, tipo assim, ela é uma recém-casada. Então, assim, casada de pouco... A gente constitui uma família, né, pensando em formar, que vai ter um filho. Então, tem empresas que já fazem aquele questionário antes. Quanto tempo tem? Eles vão fazer uma avaliação. Quanto tempo tem de casado? Se é recém-casado? Eles fazem. Olha, né, a gente sabe que isso existe. Então, o que pode acontecer? Quando já existe um vínculo, você tem a intenção de engravidar, e se você sentir que aquilo dali, que aquele fato de você estar pensando em engravidar... Você comentou alguma coisa no trabalho e percebeu algum tipo de... E começa a sentir que existe algum tipo de retaliação de um superior, de um gerente, de um subgerente, dependendo, né, da função que aquela mulher exerce ali dentro daquela empresa, ela pode se precaver guardando provas, se gravando,
né? Gravando situações. Uma vez a pessoa chega, começa a mandar ela fazer funções que não são delas, né? Que não é dela, mandando ela fazer coisas assim, por exemplo, vai tirar xerox, vai na rua fazer isso, vai na rua fazer aquilo. Sendo que é uma coisa que nunca foi feita. Nunca foi feito, exato. Aí ela já começa a perceber que há alguma coisa estranha. O que ela vai fazer? Ela vai comentar com alguém de confiança dela, né? Para ela não ficar sozinha ali com aquele sentimento, com aquela coisa, porque compartilhar uma informação importante com uma pessoa de confiança já é um apoio, né? Ela não vai se sentir tão isolada, tão frustrada, achando que é coisa da cabeça dela. Então, verbalizar, colocar para fora aquela desconfiança vai trazer uma segurança maior para ela tomar as atitudes que ela precisa para se precaver de um futuro, né? De uma futura sanção, perseguição, né? Ou que seja. Então, ela tem que tomar essas medidas, fazer uma gravação, sabe? Comentar com algum colega, falar, eu tô achando estranho o comportamento de fulano, olha para mim, dá uma olhadinha, vê se não é coisa só coisa de minha cabeça, às vezes é uma coisa de minha cabeça, e uma outra pessoa olhando de fora tem uma outra visão. Então, me ajuda aí, olha, vê se isso tá normal, se não tá, entende? Porque aí, se acontecer mesmo, ela ser demitida ou alguma coisa assim, mas tem que ser respeitada. A empresa não pode sair de dentro da lei. A partir do momento que ela descobre que está grávida, ela tem o direito dela assegurado. Ela não pode ser mandada embora. E até 5 meses depois que ela retorna do trabalho, ela não pode ser mandada embora, né? Sem uma justa causa. Sim. Se tiver uma justa causa, aí é diferente. A empresa tem que entrar com um processo e provar que existe uma justa causa. Se não existir, ela não pode, ela tem o direito dela assegurado. Aí ela pode entrar com ação trabalhista, para ela ser readmitida. E a gente acha que situações assim acontecem só em pequenas empresas, mas olha para você ver, isso foi um desabafo de uma mãe que aconteceu no LinkedIn. E ela, bancária, né, trabalha numa instituição. O sistema bancário é o que mais acontece. Ela já tinha enviado para a supervisora dela que ela estava gestante. A supervisora nuou. Gente, o que mata é saber que existem mulheres que são coniventes com esse tipo de situação. É triste de saber que outras mulheres, né, negligenciam ali todas as necessidades que a gente sabe que a gente tem nesse período e participam dessa covardia, que a palavra não tem outra para falar. E no outro dia, eles mandaram ela embora. E ela conseguiu reverter a situação por causa do sindicato dos bancários, que precisou intervir e acompanhar a gestação dela, porque ela preferiu não voltar, porque ela se sentiu coagida no trabalho normal. Agora, assim, diante desses assuntos que nós falamos, a gente percebe que há uma nuvem em cima da paternidade com relação à realidade do que é ser mãe, né? A gente, pelo menos eu percebo assim, a maioria das mulheres cresce com aquela imagem da maternidade cheia de flores, cheirinho de bebê e tudo mais. E aí, muita informação importante não é falada, até por outras mulheres, do que é ser mãe, de quantos desafios, quantas coisas a gente vai enfrentar e de quanta coisa a gente vai abrir mão. Maiara, dentro do seu consultório, dentro dos seus atendimentos, qual é a principal reclamação das mães, recém-mães, e daquelas mães que já são mães há muito tempo? Eu falo que a maternidade vem, a gente para em uma culpa junto com a mãe. E assim, fala para mim, pontua quais são as principais reclamações que você escuta dentro do consultório e o que a gente pode fazer de forma sucinta, que a gente sabe que cada caso é um caso, né? Para a gente poder aliviar isso, levar isso de uma forma mais leve. Que pergunta maravilhosa, que pergunta ótima. É uma realidade da maioria de nós mães. Nós culturalmente, sistemicamente, emocionalmente, nascemos para ser mãe. E mãe, qual é a função nossa como mãe, né? É acolher, é nutrir, é cuidar, é amparar. Só que isso não é a nossa realidade, porque muitas mães são chefes de família. Muitas mães são a provedora. E o que eu percebo, Nanda, em consultório, em cada sessão, uma indignação unânime. E essa é a palavra. Uma indignação das mães com a figura paterna.
com a figura paterna. A maioria das mães se sentem desamparadas por essa figura. Mas, por favor, pontua para mim o que significa ser provedor dentro de casa. Porque que acontece? A maioria das pessoas, quando a gente fala que o homem precisa ser provedor dentro de casa, há-se a ilusão de que ser provedor é, financeiramente falando, prover as questões, né, da comida, da pagar as contas. Gente, não é. Não é. Ser provedor é muito mais do que isso. E é nesse lugar das outras questões que a mulher se sente sobrecarregada. Fala um pouquinho pra gente. Exatamente. Gera uma indignação das mães com os genitores, com os pais, por causa dessa postura de não ser provedor. E você tocou num ponto importante, porque as pessoas têm, de forma muito rasa, acham que ser provedor é apenas... E muitas pessoas, Nanda, de forma rasa, tem a ideia de o homem provedor, o provedor que é aquele que paga a comida. Não, ninguém vive só de arroz, feijão e comida. Existe uma provisão emocional. Quem ampara essa mulher emocionalmente? Quem ampara essa mulher espiritualmente? Quem dá esse suporte mental, emocional para a mulher? A função do provedor não é só prover a comida, o alimento em si, mas é proteger, é dar direção, é dar expectativa de futuro. E muitas vezes eu percebo em consultório uma frustração enorme dessas mães por não ter essa segurança no seu companheiro. E existe uma outra realidade que é muito comum no nosso país. A maioria das mães são mães solos. Nós estamos falando da realidade de um casamento e que mesmo estando casada, muitas mulheres se sentem solos. É uma realidade. É a história do o pai tem que ajudar. Meninas, essa conversa é para nós, mulheres, de mães para mães. Pelo amor de Deus, pai não ajuda a criar filho. Pai faz a função dele de criar, de cuidar. Ele não ajuda a criar filho, ele não ajuda a cuidar da casa. E outra, Não é favor, né? não é favor. A partir do momento que você, como mulher, como mãe, como esposa, você se impõe, se coloca no seu lugar de respeito e entende que, não aceito você me tratar como se você me fizesse um favor para me ajudar. Porque o lugar de pai, de cuidar, de trocar uma fralda, de olhar o bebê enquanto a mamãe dorme, ou a mamãe está voltando para o trabalho, ela precisa fazer um e-mail, fazer as coisas profissionais dela, o pai não está ajudando a cuidar do bebê, ele está fazendo o papel dele de pai, enquanto você, como mãe, mulher, como pessoa humana, tem os mesmos direitos, né, de retomar a sua vida profissional, precisa de um tempo para você. E aí eu vou chegar nesse lugar com a Constância Consteladora para falar um pouquinho como que a gente identifica quando a gente está doente e não consegue se impor, não consegue saber o nosso lugar de mãe, de esposa, no sentido de seu limite é aqui. Você não me contratou como babá quando eu fui mãe, né? A gente tem homem que fala assim, eu quero ser pai, quero ter um filho, mas você acorda de noite porque você tá com dor de cabeça, você tá sentindo mal, acontece alguma coisa? Não, porque eu tenho que trabalhar no outro dia, o cara fica com raiva. Ou se você precisa, você tá fragilizada, meninas, prestem atenção no casamento antes de ter filho. Eu não dou conta, eu não tô bem hoje, o cara acha um absurdo você não fazer as coisas que ele pediu. Esse cara vai te ajudar depois de ser mãe? Não vai, porque ele vai achar que você tem a obrigação de servi-lo e servi-lo como pai, né? Cuidar ali do bebê sem que ele tenha nenhuma responsabilidade. Não se torne babá de marmanjo. Quando eu falo babá de marmanjo, é você assumir completamente a maternidade, enquanto o pai só lembra que tem filho na hora de tirar foto. Fiquem atentas. Aí porque tem uns que eu vou precisar confundem. pegar outro horário de podcast só pra Que gente falar sobre confundem. isso. Acho que a mulher teve um filho, que o filho e ele de marido vai passar a ser filho também, com exigências de criança, infelizmente. E aí é um dos motivos que a mulherada acaba não voltando para a vida profissional, anula literalmente a vida profissional. Deixa e aí, a vida profissional. deixa. E assim, o problema não começa quando ela sai de casa para voltar para o trabalho. O problema começa quando a própria mãe, a sogra, o marido começa a fazer o maior drama do mundo de que quem tem que cuidar do filho é ela, porque ela é a mãe
e a criança vai sofrer horrores do mundo porque ela não pode deixar numa babá, não pode deixar numa escola, numa creche, mas o papai não pode parar de trabalhar e às vezes ele nem é exatamente o provedor da casa. Exato. Culturalmente, quando na época das nossas avós, bisavós, qual que era a função materna? Era só essa, a mulher ficava em casa, iria cuidar do bebê, enquanto o homem, o masculino, iria sair para caçar, trazer a comida, proteger e dirigir essa família. Naquela época, 100, 200 anos atrás, 2025 isso não existe mais. A maioria das mulheres, nós estamos aqui no meio de mulheres muito independentes, a maioria de nós somos chefes de família. Se não somos chefes, somos vice-chefes, porque a maioria também ajuda financeiramente aquela família. E aí entra uma desordem sistêmica, uma desordem familiar, porque muitas mulheres estão exaustas, esgotadas por exercer muitos papéis que emocionalmente, sistemicamente, nós não fomos criadas para isso. Só que devido à modernidade, devido a tudo isso, nós somos para esse lugar. E para a gente sair desse lugar é muito difícil hoje. O que nós vamos precisar fazer é aprender a lidar com esse novo lugar que foi nos imposto. E eu vou ensinar para vocês daqui a pouco. E olha, meninas, quando Mayara fala nós não fomos criadas para isso, nós não estamos falando só da educação da mamãe e do papai, não. Biologicamente, né? Emocionalmente, espiritualmente, nós, no lugar do feminino, temos, né, nossos ciclos, nossas luas, como algumas mulheres gostam de dizer. E aí, o que acontece? Nós não fomos feitas para pegar peso, como se diz. O nosso lugar, ainda é como mulheres fortes, independentes, mas somos mulheres fortes, independentes e mulheres. Isso não pode ser desvalorizado ou ainda assim negligenciado. Que é aquele momento que você tá assim, cansada, com cólica e tal. E aí você tem que fazer 8 horas de trabalho, igual o cara que tem ali os hormônios dele o mês inteiro, perfeitamente iguais. É nesse lugar que a gente precisa exercer o nosso direito, precisa falar alto e precisa se impor, sim. Doutora Gláucia, onde a mulher está amparada juridicamente nos momentos em que ela precisa dar um basta e falar: hoje eu preciso ir para casa, hoje eu não dou conta. Porque também o dia que ela está 100%, quem é o homem para fazer o que ela faz? Fala pra gente como ela pode ter esse... Essa situação do Brasil, hoje em dia, assim, por lei, é muito complicado, sabe? Agora que está começando a mudar algumas coisas, né? E você sabe que toda mudança é lenta, né? Ela não é uma mudança rápida. Então, assim, em 2022 tem uma lei que chama Emprega Mais Mulheres. É um incentivo para ser ofertado às mulheres mais vagas de emprego, né? E ela foi em 2022, você vê que é recente. Ela traz uma flexibilização de horários para as mulheres. Ainda não tem essa questão da cólica, sabe? Mas a gente tem um atestado. Aí tem um atestado, né? Um atestado médico que você chegar para uma consulta, que você sabe que no Brasil é complicado, para você fazer uma consulta é caro, a gente sabe que não é barato para você ir para uma consulta. E especialmente por conta de cólica, né? Assim, é doído, mas a gente tem os remédios que, né, que eles, se a gente tomar, melhora um pouco, né? Agora, quem tem problema maior, né, que tem alguma disfunção, aí pode pegar um atestado, aí vai depender do médico, né, fazer avaliação e tudo mais. A empresa tem que aceitar. Não quer dizer que ela vai ficar isenta, que ela vai receber o salário daqueles dias, entendeu? Mas ela não vai ser mandada embora por causa disso. Agora, uma lei que assegure, assim, eu não estou bem, eu estou com cólica, eu estou com dor de cabeça. Isso sabe que não é só cólica, todo um cenário não vai, a não ser que a empresa seja uma empresa que esteja vinculada a um programa, né? Igual esse que eu falei, de Emprega Mais Mulheres, que pode, né, ser compreensiva, ter
ter profissionais que ofertem dentro da empresa. A gente tem a Novo Nordisk aqui em Montes Claros, né, que é uma empresa que respeita muito. Então, assim, a gente sabe que tem algumas empresas que têm esse olhar mais humanizado, né, para os funcionários. Então, assim, algumas empresas, sim, não são todas, infelizmente. Infelizmente, tem que ser construído um raciocínio, uma informação, né, um programa para atualizar mais empresas, mais dirigentes, né, das empresas, mais os sócios, para fazer esse olhar mais humanizado, né? Uhum. Eu entendo assim que existem situações onde de fato podem ser contornadas e tal, mas de qualquer forma é um momento que a mulher ela precisa ser respeitada naquele momento. Uhum. E eventualmente a gente sabe que algumas empresas ou assim alguns líderes, vamos dizer assim, Não respeita aquele momento, às vezes brincadeiras bobas, constrangimento, porque às vezes a mulher tem que ir no banheiro, passa mais tempo no banheiro, né? Ou tem que, às vezes, há necessidade de buscar um médico, ou a gente sabe que às vezes acontecem situações que são constrangedoras no trabalho, de sujar roupa, esse tipo de coisa, e acontece das pessoas fazerem brincadeiras, né, desnecessárias, atitudes que são desrespeitosas, e nesse caso, juridicamente, ela pode sim tomar providência com relação ao constrangimento. Sim, o constrangimento é legal, né? Mas tudo demanda prova, né? Nada dentro da empresa tem... E tem que ter, assim, também muito cuidado enfatizar muito, assim, essas questões, porque ela pode virar uma faca de dois gumes, sabe? Pode levar a empresa a não querer contratar mulheres por esse tipo de... Em vez de a gente querer muito o respeito às coisas, pode ser um empecilho dela crescer dentro da empresa. Ah, não vou contratar mulher, porque mulher tem isso, tem aquilo outro, dá trabalho, fica grávida, tem cólica, entendeu? Pode ser um empecilho. Então tem que já acontece. Então tem que ter um olhar muito criterioso e com muito cuidado diante de algumas situações, porque uma pode prejudicar muitas. Boa. Entendeu? Então, não pode ser uma coisa aleatória, porque a gente sabe que tem muita gente que aproveita uma situação, sabe? Então, tem que ter um olhar São muito... casos e casos. Casos. Por isso que eu te falo, não dá para generalizar nesse tipo de situações, sabe? Porque sempre tem que ter uma investigação, sabe? Um processo administrativo dentro da empresa que ela queira descobrir o que está acontecendo ali verdadeiramente, porque senão uma prejudica as outras. Sim. Infelizmente, né? Isso acontece muito. Segundo Gente Globo, a maternidade transforma o corpo, a mente, né? A rotina, a gente sabe disso. E isso pode ser um ponto positivo. A mulher, a partir da maternidade, ela tira uma força, uma sabedoria, né, ali, uma maturidade que muitas vezes não existia antes desse momento. Como que terapeuticamente a gente pode se preparar da melhor forma possível, né, para esse momento, no sentido de fortalecer aquilo de melhor que a maternidade nos traz e usar isso como um ponto positivo posteriormente na vida profissional. Eu, por exemplo, eu resolvo qualquer conflito, qualquer briga depois de ser mãe de 2 meninos. Qualquer confusão, eu estou preparadíssima. Assim como fazer múltiplas tarefas, né? Resolver questões de certa urgência, que mãe não levou um filho para a escola atrasada. Então, assim, o que a gente pode usar dentro da nossa vida profissional que foi descoberto, construído, né, exercido dentro da maternidade? A maternidade, eu falo que é uma das melhores escolas da vida que tem quando a mulher se torna mãe. Brota da gente, emana da gente uma força interna muito grande. E só sendo mãe para entender que força interna é essa que nós estamos falando. A mãe, verdadeiramente, ela fica mais resistente, ela fica mais empática, ela fica mais forte,
ela desenvolve habilidades junto com a maternidade. Então, dentro da maternidade, você vai desenvolver novas habilidades que talvez você não teria, que são essas habilidades que Nanda acabou de falar. De fazer muitas coisas ao mesmo tempo, dessa resistência, desse jogo de cintura, dessa questão da privação de sono, essa resistência física, emocional. Isso tudo a maternidade nos presenteia. E isso, sabiamente, desenvolvido uma habilidade, quando a habilidade é boa, o que você vai fazer? Você vai usar isso na sua função, a seu favor, exatamente. Então, eu, como terapeuta, é muito melhor contratar uma mãe do que uma pessoa que não é mãe. Porque uma pessoa que é mãe, ela tem essa resistência interna, externa. De responsabilidade. Um senso de responsabilidade, um otimismo de tempo, uma criatividade, um dinamismo desenvolvido na maternidade. Então, resiliência. Uma resiliência, paciência, porque toda mãe desenvolve ao longo dos anos a habilidade da paciência, do acolhimento. Então, dependendo da função que essa mãe vai exercer dentro da sua empresa, não existe melhor pessoa para você contratar, porque a maternidade desenvolve habilidades que poucas faculdades vai fornecer essa mulher. Então, contratem as mamães sim. Extraia dessa maternidade dela e posicione ela na sua empresa, onde você vai extrair melhor essas habilidades herdadas da maternidade. E uma dica também, você como empreendedor, seja um gestor atualizado, seja um gestor que esteja pronto e preparado para lidar com todas essas mudanças que a gente tem na realidade, né, nesse mundo hoje, nesse universo feminino hoje, no sentido de que em qualquer momento onde você faz a contratação de uma colaboradora, aquela colaboradora, ela está sendo contratada para prestar um serviço e entregar resultados. Não fique preso ao horário que ela levou o filho no médico, não fique presa ao horário que ela precisou chegar um pouco depois, a menos que ela vá abrir sua empresa. Do mais, você está cobrando uma bobagem. Cobre dela resultado. Uma mulher forte, que é uma boa mãe, que é aquela mãe que está ali, né, exercendo a maternidade com todo o amor, com toda a força, ela vai ser uma guerreira, ela vai ser uma mulher maravilhosa. Cobre dela o melhor que ela tem. Não fique preso a antigas cobranças, como horário de chegar, horário de sair, tem que cumprir... Cara, ou mulher, eu falo homem porque eu suponho que a mulher já saiba disso. Seja um administrador, seja um empreendedor atualizado, grandes empresas como Google, né, e outras empresas aí que a gente sabe que tem um índice de eficácia assim, fantástico para os seus colaboradores, eles já não cobram mais essa necessidade de prisão, de cumprir horário, de fazer aquelas coisas da forma antiga. Cobre do seu colaborador que ele tenha resultado. Respeite o espaço dela, respeite o momento que ela não está bem. Permita, dê espaço para, no momento que ela está mais reservada, coloque ela ali numa atividade, em alguma coisa onde ela precisa se concentrar, ficar quietinha, sem ter a necessidade de estar exercendo comunicação excessiva. Use o feminino da melhor forma possível. Eu garanto que os resultados que você vai ter são os melhores. Porque a mulher no lugar certo, ela é uma potência. Bom, vão falar que eu tô diminuindo o masculino. E não é verdade, eu tenho 2 rapazes em casa. Meninas, tem que ter flexibilidade, né, na empresa. Não pode ser uma empresa rígida, aqueles valores rígidos, antigos. Engessa a empresa, né? Engessa, de todas as formas. E acaba perdendo de extrair o melhor daquela potência que é aquela mãe. Por questões burocráticas, por questões de engessada. E isso é sabedoria, saber liderar, gerenciar, usando os recursos da melhor forma possível. E a mãe está ali, ela como funcionária colaboradora, ela leva aquele emprego dela, aquele serviço dela com seriedade. Responsabilidade, um compromisso. Isso, exatamente. Diferenciado. Com certeza. Então, assim, fica a dica aí para você que é empreendedor, que está fazendo uma contratação, coloque as peças certas no tabuleiro, que eu garanto que você ganha o jogo. Pode ter certeza. Meninas, além dessas, né, essas questões todas que a gente está colocando aqui, toda essa pontuação que a Mayara fez, tudo isso, gente, está documentado, já é estudo, e nós vamos colocar aqui no nosso perfil o link da pesquisa, inclusive pontuando quais são os lugares onde a maternidade
ajuda para que a mulher se torne referência, se torne assim muito melhor, né? Até do que mulheres que não têm filho, que não são mães. Então tá no nosso podcast, vai estar aí o link para vocês darem uma olhada onde que são esses pontos positivos. Meninas, eu gostaria de entender, assim, Maiara, a gente está falando de mães que não conseguem voltar para o mercado de trabalho e, na maioria das vezes, essas mães, elas encontram uma série de obstáculos, né? E são obstáculos que, eventualmente, a gente pode diminuir os riscos deles estarem lá. Fala para as nossas amigas aqui que estão nos assistindo o que nós temos que observar naquele cara que a gente pretende que ocupe o lugar de sócio da vida, porque o marido é um sócio da vida. Quais são as características e as coisas que a gente precisa observar antes de colocá-lo no lugar de nosso marido? Que pergunta maravilhosa. E eu vou responder com uma pergunta que se você ainda não escolheu o seu companheiro de vida e vai escolher, ou se já escolheu, mas infelizmente por questões da vida não deu certo, está te dando uma segunda chance, use uma pergunta como âncora para escolher um novo parceiro ou alguém para sua vida. Ou se questionar se esse parceiro está no lugar certo, né? Nunca esqueça dessa pergunta que eu vou fazer para vocês. Essa pessoa que você está hoje, você ficaria feliz se ela casasse com a sua filha? Ótimo. Esse homem que você está conhecendo, se relacionando hoje, você ficaria feliz se esse mesmo homem casasse com a sua filha? Por que eu estou pegando nessa pergunta? Porque normalmente a gente quer o melhor para os nossos filhos, para a nossa filha. Você quer um marido bom para sua filha, uma esposa boa para o seu filho. E quando você se pergunta e fala, talvez você não se sente merecedora de ter um homem bom do seu lado devido aos seus traumas, às suas questões familiares muito profundas. Ok, mas quando você fala do seu filho, você fala, não, para minha filha eu quero o melhor. Esse homem já não serve porque ele tem características que eu já observei que não vai ser um bom genro, que não vai ser um bom marido. Então use esse crivo para você. Hoje, essa pessoa que você está hoje se relacionando, se fosse para ele casar com a sua filha, para o seu filho, você ficaria feliz? Eu gostaria de ver a carinha de um monte de gente agora. Sim. Bom, A maioria fala não. meninas, pega o corte, ensina. Pega o corte e manda pro marido, viu? Manda pro marido para ele refletir se a filha dele casasse com o homem que ele está sendo hoje. Será que ele gostaria? Ó, usa isso aí a seu favor. Você vai errar menos. E outra, para mamães aqui que já erraram e que estão se tentando reerguer. Ponto de partida. Se perdoe. Você fez o melhor que você pôde. Se a gente errou, foi tentando acertar. Tá? Se dê uma segunda chance. Tá tudo bem, todo mundo já errou em algum momento. Naquele momento era o que ela podia fazer. Era o que É o que dava conta. Que tinha. É o que dava conta. Era o que você deu E tá conta. tudo bem, gente. A partir de agora, você tomando consciência, tomando essas informações, use essa frase como âncora para saber escolher melhor. E tá tudo certo. Nós tivemos a oportunidade de vivenciar algumas situações, né, na vida, e uma observação que eu tive, que eu pude conviver, pude ver o seguinte: as mulheres, elas casam com um sonho, né? Elas casam com um sonho, elas casam com o projeto da mamãe, elas casam com o marido que o papai escolheu, que o papai gosta e tudo. Só que assim, o casamento, ele é um contrato de sociedade que na maioria das vezes, a mulher acaba saindo perdendo. Porque, né, é um contrato onde a gente entende que há um equilíbrio, que os dois estão construindo, que os dois estão juntos até o dia do divórcio. No dia do divórcio, as coisas mudam completamente. Então, doutora Gláucia, sei que essa você sabe de cor. Quais são as medidas que aquela mulher apaixonada, né, que está casando por amor, mas ninguém separa por amor, fique de olho,
Que o casamento, ninguém casa para um divórcio. Ninguém casa para um divórcio. Mas isso não significa que ele possa acontecer, porque o seu casamento não depende só de você e não pode depender. Então, quais são as medidas que a mulher precisa tomar no momento do casamento para garantir que, eventualmente, se um dia houver um divórcio, ela não saia prejudicada? Porque o casamento é um contrato leonino, né, para a mulher. Porque seria correto que tivesse um equilíbrio, né? De deveres e de... mas só que os direitos na prática é bem diferente, né? Os direitos são a maioria do masculino e do feminino só resta mais os deveres. A mulher pode fazer um pacto antinupcial, né? Um contrato, na realidade, onde ela pode colocar todas as cláusulas em conversa com o parceiro, né? O que ele espera daquele casamento, porque tem que ser conversado isso, porque a gente não vive só de sonho, né? A realidade é bem diferente daquele sonho que a gente faz na mente. Então, a mulher pode sentar com o parceiro e falar o que você espera, perguntar o que você espera do nosso casamento, o que você vê de futuro para a gente. O que você espera construir? Eu estou entrando no casamento, eu tenho isso, eu tenho aquilo. O que você tem? O que você está trazendo? Ele vai falar, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Né? De comum acordo sempre, gente. Porque não adianta, é um contrato. Né? O casamento é uma sociedade, é um contrato, não tem jeito, não tem como, né? Tirando as ilusões e o romantismo, o que sobra é a realidade. A realidade é essa. Então, meninas, vamos fazer um pacto antinupcial, né? Você pode contratar um advogado da sua confiança, um advogado, né? Pode e deve, viu, meninas? Não vai nessa história de que não precisa. A sua advogada, de preferência mulher, a sua advogada, ela está ali para abrir os seus olhos daquilo que o seu coração não deixa você ver. Por quê? No momento que você está ali planejando o casamento, fazendo toda aquela construção, você está usando o seu coração. No entanto, você precisa de uma cabeça pensante, crítica, para abrir os seus olhos diante de uma possível situação ruim, né? De um divórcio. E fique atenta aos sinais. A Mayara já ela vai falar quais são os sinais de um homem que ele está mostrando para você que ele não está te respeitando no sentido de igualdade e de que futuramente ele vai te colocar numa situação onde você como se você fosse inferior a ele. Não estou falando de submissão. Como se você não merecesse o respeito e os direitos que a gente sabe que a igualdade dentro de um casamento deveria ter. Então vamos fazer o pacto, meninas. Fazer o pacto. O pacto é feito no cartório, né? É um documento público. E com esse documento pronto, né, onde você vai discutir com o seu parceiro todas as cláusulas, todos os objetivos, o que é, qual o regime de casamento, né, que enquadra ali na situação familiar que você pretende construir. Aí você vai levar esse documento pronto para o cartório e juntar, né, na hora de colocar a documentação no cartório. Aí esse documento já vai estar lá, com tudo definido. Aí vai te dar uma garantia de que lá na frente, ninguém quer que isso aconteça, mas se acontecer, você está parado e já está tudo discutido, evitando até uma possível separação judicial. Você pode fazer a separação se não tiver menores, né? Se não tiver menores envolvidos, você pode fazer no próprio cartório. Além disso, fique atenta aos tipos, né? Aos tipos de casamento, aos tipos de regime que você vai escolher. Não deixa ninguém falar, todo mundo casa assim. Eu não sou todo mundo. Eu quero saber onde eu estou entrando, que tipo de casamento que eu estou entrando, para que eu esteja resguardada. E outra, isso vai te ajudar até para você se sentir segura, né? Na hora do casamento, dentro do casamento, você fala, meu limite é aqui, eu não vou ficar... Você já entra fortalecida, você já entra numa situação diferente dentro do casamento, porque aquele homem já sabe o que é, qual que é o papel dele e qual que é o seu papel. Então, o seu papel já está pré-estabelecido. Você já entra diferenciada, você entra com força, né? Uma força dentro do casamento.
casamento, dentro de um relacionamento. Mar, quais são os sinais que a mulher precisa prestar atenção na hora de apresentar essa proposta de haver um pacto nupcial? Olha só, a gente não chegou nem no pacto ainda, no conteúdo do pacto, mas na hora de apresentar para o seu companheiro, olha, a gente vai casar, acho ótimo, estou feliz, maravilha, mas eu quero um pacto nupcial onde as regras do nosso casamento estejam pré-estabelecidas. Quais são as reações no homem, no parceiro, que uma mulher deve ficar atenta se ela precisa botar o pé no freio? Imediatamente, quando você oferecer e conversar e propor esse tipo de situação, que isso vai te amparar e te trazer segurança, é importante falar para ele, olha, eu vou me sentir segura, a gente deixando isso documentado, aquele homem que te ama e que tem uma intenção boa, ele vai olhar para aquilo e vai falar com você, tá tudo bem da minha parte, que bom, vamos te deixar segura, isso é ótimo. Imediatamente, sem titubear, ele vai aceitar aquele pacto, claro, lendo ali, conversando, discutindo. Em comum acordo. Mas se você perceber que ele se sentiu constrangido ou que ele devolveu alguma pergunta tentando te acusar, tentando coagir de alguma forma, ofendido, né? Tem muitos, mas você está desconfiando de mim? Quem realmente te ama vai estar de livre e espontânea vontade para te fazer ficar segura. E quando você chegar e propor essa situação para ele, olha, eu vou me sentir mais segura na nossa relação se a gente fizer esse pacto. Tudo bem para você? Se ele estiver com o coração, com a boa fé, com certeza ele vai falar, tá tudo bem, tá tudo bem. Agora, se inconscientemente ou se lá no fundo ele tem algo que não está resolvido dentro do coraçãozinho dele, ele vai arrumar alguma desculpa. Quem é muito bom em desculpa não é bom em nada. Não é bom em agir, né? Meninas, a gente entrou nesse assunto do pacto, nós estamos falando dessa parte, porque assim, é aquela velha história, o que é combinado não sai caro. E aí, existem muitos homens que entram, né, e mulheres também, então a maioria das pessoas entram no casamento pensando em constituir família, em ter filhos e tudo. Só que poucas pessoas têm essa conversa antes, no sentido de deixar definido, e aí, quando tivermos filhos, como será a nossa parceria em cuidar dessa criança, né? Seremos pais juntos, diante das... Porque cada caso é um caso e a gente tem que deixar isso claro. Não é porque a mulher fica cuidando da criança e o marido sai para trabalhar que está necessariamente errado. Talvez isso aconteça, mas o homem paga uma pessoa para ajudar a esposa, né? Essa esposa, ela tem momentos ali onde ela pode tirar um tempo para ela. É uma colocação de tarefas saudável, né? E não de forma que explore a mulher de todas as formas. Então, qual é a ideia do pacto? Qual é a ideia de você entrar num casamento já com o pé direito? É você garantir que quando você precisar voltar para o mercado de trabalho, quando você precisar exercer novamente a sua profissão, você vai conseguir fazer isso de forma leve, porque você não precisou adoecer, você não precisou ficar depressiva, você não precisou ganhar 30 quilos a mais porque você estava ali, né, mal emocionalmente. Então, tudo começa com planejamento. E eu vou falar para vocês, a primeira parte do planejamento é você garantir que você esteja bem com você mesma. Meninas, façam terapia, constelação, tudo que vocês puderem fazer para vocês estarem 100% cheias de vocês mesmas, para que vocês entrem no trabalho, no casamento ou em qualquer outra situação bem por inteiro. Mar, como amiga, né, eu admiro você demais, você sabe disso. Fala para mim, diante das experiências que você teve também dentro do consultório, que eu imagino que seja riquíssimo de histórias, né? Fala pra gente o que a mulher precisa olhar para trás. A gente falou um pouquinho para frente, agora vamos falar o que ela precisa olhar para trás para ela identificar se ela precisa cuidar ou onde ela precisa cuidar primeiro. Ótimo. Não tem como a sua vida externa estar organizada se o seu interno está bagunçado. Então, normalmente, quando a sua vida começa a ficar em desordem, seja na maternidade, nos relacionamentos, observe que talvez internamente seja uma desordem interna. Partindo desse pressuposto, Nanda, é importante você analisar de que família você veio, como foi a sua criação,
Como foi os relacionamentos dos seus pais? Como foi a maternidade da sua mãe? Tudo isso são questões importantíssimas que você precisa refletir para ver se isso não está causando uma questão de repetição de padrão na sua família atual hoje. Então fique atenta. Você só vai conseguir cuidar de alguém, só vai conseguir cuidar dos seus, do seu filho, da sua empresa, do seu negócio, se você cuidar de você. Quando você organiza aqui dentro, quando você organiza dentro de você, a sua vida por fora também se organiza. O reflexo, né? É o reflexo, é o espelho. Exatamente. Meninas, não esqueçam. Nós somos uma ferramenta cara demais. Nós somos um ser valioso demais para a gente cuidar de qualquer forma. Então, lembrem-se, o ser humano mais importante da vida de vocês são vocês, né? Eu costumo falar com os meus meninos, isso com os meus filhos. Eu tenho um de 17, um de 7. São filhos maravilhosos, assim, eu não tenho nada para questionar. No entanto, em momento nenhum eu deixo eles esquecerem que a primeira pessoa que eu vou avaliar se tá bem, se tá tendo condições daquilo ali naquele momento, e eu tô falando, meninas, eu tô bem para ir fazer tarefinha do meu filho agora? Eu tô bem para poder entrar numa discussão com meu filho agora? Eu tô bem para ficar acordada até de madrugada porque o meu marido quer ir pra rua? Meninas, priorizem o bem-estar de vocês, em primeiro lugar, o bem-estar de vocês. Que a Mayra falou, se a gente não estiver bem conosco, não adianta. Você não vai conseguir ser boa mãe, você não vai conseguir ser boa esposa, não vai conseguir ser boa profissional. E outra, você ser CLT é uma coisa, quando você está na frente do seu negócio, o negócio multiplica muito. Porque quando você está à frente do seu negócio, você é, sem sombra de dúvida, a ferramenta mais importante do seu negócio inteiro. Então, se você não está bem, não tenha dúvida, você não vai conseguir lidar bem com sua equipe, você não lida bem com suas decisões, você não lida bem com nada. Aprendam a se priorizar. E a gente acha que se priorizar é só ir fazer a unha, né? Não é, meninas. É você falar não ou não. O não é maravilhoso. Riqueza você aprender a falar não. Não para o filho, não para o marido, não para a sogra, não para qualquer pessoa que esteja invadindo o seu momento, seu espaço. Então, às vezes, olha que loucura, hoje meu filho me pediu, mãe, eu preciso comprar um chapéu para o ensaio do São João. Que bom, filho. Vai comprar. Não, mãe, que você tá no... Não vou. Eu estou ocupada, eu tenho as minhas coisas. Você já é um rapaz de 17 anos com a liberdade de ir e vir, porque você tem o Uber no telefone. Eu já estou pagando para você. Se vira. Porque naquele momento a prioridade sou eu. Né? Não vou sair largando tudo que eu tenho para fazer um mimo para o meu filho, até porque nós vamos falar disso uma hora, isso acaba anulando a masculinidade dele e a maturidade dele também. Então, fale não, mamães. Fale não na hora que precisa, não vou, não quero, não consigo, não posso, né? Para que vocês tenham saúde emocional para tomar decisões a favor de vocês e não dos outros. Na nossa entrevista, nós percebemos que a mamãe fez uma pontuação só 6 meses. E aí, a gente sabe que a mãe, ela começa a sofrer. E olhe lá que a maioria das mães não tem 6 meses, gente. São 4 meses de licença maternidade. E nós sabemos que com 4 meses, eles ainda estão, assim, super dependentes de nós e outra, nós deles, né? O instinto materno está assim, super aflorado, hormônios e tudo mais. Então, você sair, eu falo que eu passei por isso com o João, você sair, deixar o seu filho na creche ou com a vovó, onde quer que seja, e ali você sair de perto dele, aquilo causa uma sensação extremamente desconfortável para a mamãe. Mas como que a mamãe pode se preparar durante, né, o período de 4 meses, vamos considerar os 4 meses, para que esse momento dela precisar deixar o bebê ou em casa ou onde quer que seja, ela faça isso de uma forma onde ela sinta menos aquela dor ou não se sinta culpada, né? Porque a gente sabe que ela está fazendo aquilo porque ela precisa fazer e mesmo assim a gente sente dor.
Quais são, assim, a gente tem alguma ferramenta, tem alguma dinâmica que a gente pode começar a fazer antes desse momento para que ele seja mais leve, porque o bebê sente também. Uma maravilhosa pergunta. Eu também sou mãe de uma princesa de 6 anos e é uma dor a gente distanciar e romper esse vínculo mãe e filha. É uma judiação, né, como se fala aqui em Minas Gerais. Como fazer isso? Como amparar essa criança emocionalmente e como te amparar emocionalmente nesse período que vai fazer esse desligamento de mamãe e filho durante um período do dia. O primeiro ponto, não se culpe. Você está fazendo o melhor que você pode. Só de você não carregar essa culpa e esse peso de achar que você não está sendo uma boa mãe, de achar que você não é suficiente, de achar que você está errando. Só de você olhar para você no espelho, respirar fundo e falar, tá tudo bem. Eu estou fazendo o melhor que eu posso. Meu filho vai estar seguro, eu preciso ir trabalhar, mas eu vou e eu volto. Tá tudo bem. Você se acolher. Você fazer uma palavra que eu amo, Nanda, que é automaternar. Você ser sua mãe, se acolher, te abraçar, te acalmar e falar, tá tudo bem, eu vou e volto. Essa dica é para as mamães. Então, dica para as mamães, se acolha, se desculpe, tá tudo bem, você precisa ir, mas você vai voltar. E quando estiver em casa com seu filho, esteja ali 100%, deixa o telefone de lado um pouquinho, esteja ali 100%, doando a sua energia e recebendo daquele filho. E como amparar o bebezinho que ficou? Como amparar esse bebezinho que vai ficar ali, que vai sentir saudade da mamãe? Antes de você sair de casa, você vai olhar para esse bebê. Mayara, ele não está me olhando. Fica em paz, olha para ele. Faça carinho nele, tenha um momento de conexão mãe e filho e fale para ele escutar. Mamãe vai, mas mamãe volta. Mamãe vai, mas mamãe volta. Isso, o bebê acordado. À noite, quando você estiver colocando o seu bebezinho para dormir, naquele momento ali de sono, já aproveite e fale novamente enquanto ele estiver dormindo. Mamãe vai, mas mamãe volta, tá tudo bem, mamãe te ama, mamãe sempre vai estar aqui. Fale com o seu filho acordado, acolha ele acordado e acolha ele dormindo, porque isso tem mecanismos mentais completamente diferentes. Um bebê escutando uma mãe falar que vai, falar que volta, que tá tudo bem, que a mamãe ama ele, isso acolhe emocionalmente seu filho. E você também vai se acolher, se desculpando e entendendo que você está fazendo o melhor que você pode como mãe. Ótimo. Vai se sentir seguro, né? Os dois vão ficar seguros. Ela vai ficar em paz, com menos culpa, porque ela vai se acolher, ela vai se automaternar e vai deixar o seu bebê amparado conscientemente quando ele está acordado e inconsciente quando ele estiver dormindo. Ótimo. É a receita. Nossa. Olha, pra você ver, Mayara falou uma coisa muito importante e que eu acredito que a maioria das mamães não saibam. Eu já tive a oportunidade de falar sobre isso, mas, meninas, cuidado com o que vocês conversam perto dos seus bebês durante a noite, quando eles estão dormindo. Não os responsabilize pelas suas limitações. Não diga que eles são responsáveis por vocês não voltarem a trabalhar, por vocês isso. Não façam isso. Acordados, a gente já tem um certo cuidado, tenham cuidado, porque eles podem até ser novinhos, mas eles sentem a energia de vocês. E dormindo, jamais responsabilize os filhos de vocês por qualquer coisa que passe uma energia de dor, de tristeza, de qualquer coisa pejorativa. Essa dica de Mayara é, assim, incrível. Eu faço isso até hoje com meu pequenininho. Meu pequenininho, assim, de 7 anos, né? Mas é meu bebê. E ele dormindo, né? Os dias que eu percebo que ele tá mais agitado, que ele tá mais nervoso. E, gente, a gente é humana, a gente erra. Eu tenho consciência dessa informação e, eventualmente, eu brigo, eu falo, preciso trabalhar, vocês não ficam quietos. A gente faz essas coisas, tá tudo bem. Se perdoem, meninas, se perdoem. Mas tenham cuidado. É porque, às vezes, eles estão dormindo, a gente tem a sensação que eles não estão ouvindo. E aí é o momento que a gente, às vezes, fala coisas sem pensar. Não façam isso. Mesmo no período do sono, né? Tenham esse cuidado de exaltar a existência do filho de vocês na vida de vocês, para que no momento que eles estiverem grandes, que eles crescerem, eu falo que eu tenho meu Dudu lá e ele, assim, ele não esconde, minha mãe é a pessoa mais incrível da minha vida. Mas, assim, lembre a força que a maternidade deixou para você e que essa força só chegou porque seu bebê chegou.
isso vai fazer com que eles cresçam sabendo que eles são a maior força que vocês têm, né? Eu falo, vamos usar os filhos da gente. Eu fui mãe aos 19. Então, assim, vamos usar os nossos filhos como a nossa maior força. Meu martelo do Thor. O meu martelo são os meus filhos, que eles me dão força. Mas eu achei fantástica essa sua dica, assim, incrível, porque a maioria das vezes, grande maioria das vezes, né, ninguém questiona, ninguém fala pro papai quando ele sai de casa e deixa a mãe com o filho. Ninguém questiona, né, o fato de que o pai sai de casa, às vezes para sair com os amigos, porque precisa conversar com os amigos. A gente não precisa. E sai para poder passear, para ir para o futebol, para trabalhar, para o que for. Mas se a mãe fala que vai sair 1 minuto para o que for, seja para ir no salão, seja para sair com uma amiga, até para trabalhar, vão aparecer 1 milhão de pessoas para botar pilha e falar, não vai, você vai fazer errado. Assim, milhões de coisas que vão tentar te manter dentro de casa. Se você está dentro de casa, cuidando do seu bebê, dos seus filhos, mas você está em paz com isso, está feliz com isso, maravilha. Mas se isso não te traz paz, busca ajuda. Sim. Se essa situação de abrir mão da sua vida profissional ou de qualquer outra coisa não está te trazendo paz, significa que ela não está natural, ela não é sua, é uma escolha do outro. Às vezes do pai, da mãe, da sogra, do seu pai. Então, assim, ou de quem quer que seja, busca ajuda. Busca ajuda com a consteladora, com o terapeuta, com quem você se sentir confortável. Porque se não é confortável, se não está trazendo paz, é porque você está no lugar errado. E aí você acaba descontando o seu bebê, você acaba chegando lá no futuro, quando você olha para trás e você sabe que você não viveu a sua escolha, você viveu a escolha do outro. Tem muita mãe que põe a culpa nos filhos pela sua anulidade profissional. E isso é pesado demais para esse filho. Isso é pesado demais para os nossos filhos. Ser responsáveis pelas nossas frustrações. Nós somos adulta e nós que escolhemos. Talvez escolhemos errado. Tudo bem. Erramos, aprendemos. Se dê uma segunda chance. Mas isso não é responsabilidade do seu filho. A sua felicidade é única e exclusiva responsabilidade sua. Importante isso, tá? Muito importante porque, principalmente quando a gente é mãe de primeira viagem, a insegurança, a falta de experiência faz com que nós não tenhamos firmeza das nossas escolhas. E aí a gente acaba, às vezes, dando ouvidos à mamãe, à sogra, a outras pessoas, e a gente esquece que elas viveram uma realidade diferente da nossa, né? Elas viveram uma realidade onde uma mulher se casava, e independente se ela estava feliz, se ela não estava, como que ela tivesse, ela ia manter aquele casamento a qualquer custo. Hoje uma mulher não precisa ficar no casamento a qualquer custo. E aí, se ela não toma decisões baseadas nas escolhas dela, mais cedo ou mais tarde ela vai ser cobrada dessas escolhas, e aí ela vai culpar a mamãe, vai culpar todo mundo. É muito difícil. Então, tome decisões baseadas naquilo que te deixa em paz, te deixa confortável. Gente, use o espelho é maravilhoso. Converse com o espelho, converse com você mesmo, se pergunte, se acolha, porque a partir do momento que você se acolhe, aquela dor, aquela insegurança, aquela angústia que você está sentindo, ela passa a ser vista e a gente só resolve o que a gente está enxergando, né? Enquanto você era menina, criança, sua mãe cuidava de você. Você agora é uma adulta, então quem cuida de você é você. Então você vai se automaternar, fazer o papel de mãe, você ser mãe de você, se acolher, se descansar, se abraçar, se proteger. Faz sentido pra mim? Vai ser bom pra quem essa decisão? Vai ser bom pra mim? Faz sentido pra mim? Eu gosto realmente disso? Ou eu não gosto? Se acolha. Estava dentro dos meus planos, né? Estava dentro dos meus planos. O acolhimento, o seu acolhimento, mamãe, e o acolhimento do seu filho é a chave determinante para que você tenha saúde mental durante esse papel maravilhoso que é ser mãe, com as dificuldades que tem a nossa geração, que essa mãe muitas vezes tem muitas funções além de ser só mãe.
Falando da minha história, eu sentir culpa muitas vezes até fazer terapia. Em momentos eu me senti culpada por estar abrindo mão do meu trabalho, porque eu precisava ser mãe, e é impressionante, são duas funções que não dá pra gente fazer meia boca, né? Mãe a leoa ali, faz tudo que tem que ser feito, a hora que você tá no momento de trabalho, você tem que se dedicar também. E por muitas vezes eu me senti culpada no lugar de mãe, quando eu estava me dedicando ao trabalho, e também me senti culpada como profissional, porque eu gostaria de estar fazendo determinadas coisas no trabalho, ou estar me dedicando de determinada forma, mas a maternidade não me permitia, né? Então, assim, é difícil esse equilíbrio de você se curar como mãe, se curar como profissional também. Nós falamos muito da dor da mãe, mano. Fala pra gente da profissional. Quais são os pontos que a mulher adulta, profissional, independente, cheia de sonhos, quais são os pontos que dentro da constelação, né, ou alguma ferramenta nós podemos fazer para a gente não se sabotar como profissional por causa da culpa? A culpa, definindo a palavra culpa é raiva de você, raiva de mim. Por ter raiva de mim, eu vou me sabotar. O sentimento culposo é tão nocivo para qualquer ser humano que ele faz você se punir porque você está com raiva de você. Então, o sentimento culposo, que toda mãe carrega, né? Tem até uma frase clichê que é: nasce uma mãe, nasce uma culpa. É terrível, mas infelizmente é a verdade. Paridoce. Exato, infelizmente é a verdade. Como minimizar essa culpa, não tem como acabar com a culpa, mas como minimizar essa culpa para que você não sabote a sua vida profissional. Primeiro, novamente, se desculpando, se perdoando, se acolhendo. Outro ponto importante, Nanda, nós vamos nos sentir mais realizadas, independente da sua profissão, eu amo a minha profissão, Maera, tudo bem. Independente da sua profissão, você vai se sentir muito mais realizada, exercendo a profissão mais maravilhosa do mundo, que é ser mãe. Você verdadeiramente só vai ficar em paz quando você, enquanto estiver na função mãe, exercer aquilo com toda integridade. Por isso que eu te disse, chegou em casa, está na função mãe, desliga o botão, estou na função mãe. Deixa o telefone, deixa ele um tempinho e doe 1 hora, 30 minutos, 2 horas ali do seu tempo de forma integral, de forma presente, por inteira com seus filhos. E exerça todos os papéis que você tem que exercer presente, consciente, porque isso vai minimizar a culpa, tanto da mãe, tanto da profissional. Mas verdadeiramente, nós como nós nascemos, verdadeiramente como nós nascemos para ser mãe e não trabalhar fora de casa, o que mais vai te deixar realizada sempre será ser mãe. Sempre. Mesmo quando isso não for uma escolha, tá, gente? Eu acredito que muitas mães passam por isso e a gente fica querendo otimizar o máximo do nosso tempo. Então, às vezes você tá ali dando comidinha na boca do seu filho e tá aqui respondendo um cliente, aí você, eu acho que todo mundo já fez isso, essa culpa eu já não carrego mais. Ou então você tá em casa, hoje eu vou ficar em casa porque meu filho tá doente, mas eu vou trazer o trabalho para casa. E aí, meninas, isso tem um problema muito sério, porque além da culpa, a gente traz uma sobrecarga emocional e psicológica. Porque você não relaxa em momento algum. Você não consegue fazer 100% do que você faria se você tivesse no seu ambiente de trabalho. E você não se sente realizada como mãe, porque você não se dedicou ali 100%, que é o que você está falando, Má. Então, olha, uma dica para as mães que precisam, né, conciliar as duas coisas. Meninas, eu sei que a gente não desliga de mãe 100% nunca, nunca. Ninguém nunca acha meu telefone de um modo que está sem carga, sem nada, principalmente se eu estiver longe dos meus filhos. Mas, no momento que você está no seu horário de trabalho, faça o possível para desconectar da sua vida em casa. Possível. Não tente levar coisas, por exemplo, que você tem que resolver da escola do filho, de não sei o que, da tarefa. Não. Nem que você saia um pouquinho mais cedo do trabalho para resolver isso, mas no momento do trabalho, tente se dedicar 100% ao trabalho. E quando chegar em casa, por mais que você não teve nenhum momento para ir no seu Instagram,
olha, faça o seguinte, chega em casa, libera aquela urgência que estava ali o dia inteiro acumulando, que são a casa, os filhos principalmente. Larga o celular carregando no móvel ali no silencioso e fique com eles. Cuide, brinca, assista o desenho, faça o que você for fazer. Mas é deles, aquele momento é deles. E aí você desconecta do trabalho. Depois que você resolveu ali, botou pra dormir, aí você pega um pouco o telefone, que você tem que ter um momento de descanso, e exerce ali o seu tempo para ver um filme, para ler um livro. Por isso que filho tem que dormir cedo, né, amiga? O filho tem que dormir cedo pra gente ter 1 hora por dia que seja pra gente, né? Sim. Importante. Manda o marido jogar bola, amiga. Vai jogar bola, vai pra casa de sua mãe, vai. É um momento seu. E aí você vai tirar nem que seja 1 hora do dia pra você ter um momento do banho, vai lavar o cabelo, que é um evento na vida nossa, é lavar o cabelo. Vou lavar o cabelo, vou descansar, vou tomar um banho quente. Porque se você não separar as caixinhas, é claro que a gente sabe que não dá pra fazer isso 100%. Mas se você não fazer o possível pra separar as caixinhas, você vai ter exaustão psicológica. Correto, Mar? Gente, eu passei por isso, eu vou falar, não é bom não. Tem uma dica também para dar também para as meninas, né? Aí, para não esquecer do casamento, né? Nossa, Não esquecer do casamento. A gente falou um monte de problema, tem casamento bom, viu, gente? Tem casamento que compensa investir. Tirar um dia da semana para namorar, gente, para sair os dois. Ó, isso é importante. Estabelece um Antes dia. dos filhos veio o casal. Dobre a atenção de vocês. Antes dos filhos veio o casal. Existe uma lei universal, uma lei sistêmica, que é a lei da ordem. Então, quem veio antes tem precedência. Quem veio antes, o casal, tem que investir tempo, energia, recurso para dar manutenção na relação de vocês. Nós sabemos que com o dia a dia, com essas várias funções que a gente exerce, com a maternidade, às vezes fica desafiador, mas é preciso. Tenha isso como investimento. E use essa palavra. Seja intencional nas suas decisões durante a semana, durante o dia. Então, coloque na sua agenda, como você coloca na sua agenda um horário de reunião, das 15 às 17 estarei em reunião. Coloque no seu telefone. Dia tal, das 15 às tal hora, eu estarei com meu esposo, num momento casal, sem filho, Sem nada. casal, para dar jantar, um café, É proibido falar de como é que o outro tá brigando com o filho, tá botando pra dormir, Uma é proibido. coisa especial, um momento especial para os dois, romanticamente falando. Estamos falando romanticamente, porque senão seu marido vai se sentir excluído, deixado de lado. Aí ele vai começar a ter pensamentos que não devem. Na verdade, ele sai do lugar de unidade, né? Sim. Sai do lugar de parceria Porque e ele vai se aí sentir cuidado, ele vai se sentir amado, ele vai até mudar a forma que ele vai tratar o filho, que ele vai tratá-la, né? Um outro ponto Então, importante que nós mulheres, com essencial. essa fortaleza que a gente tem hoje, E sabedoria, porque mulher sábia. Naquela época. tem uma dica e tem um conselho, uma sabedoria maravilhosa, que é saber usar a nossa comunicação em benefício próprio. Meninas, dobre a atenção de vocês e pegue essa dica. O masculino, quando você afronta ele, quando você acusa ele, ele foge. É biologia, instinto. Ele se sentiu acuado, a natureza é ou ele reage, sendo agressivo, ou ele foge. Não resolve o problema. Só que você pode mudar sua comunicação para inconscientemente você fazer esse masculino fazer o que você deseja. Ai, Yara, como é isso? Fica de olho aí, viu? Não manda essa parte pro marido, gente, é nossa. Tudo é a maneira Sigilo. que você se comunica. Eu vou fazer aqui um exemplo. O Nanda, veja você mesmo se você não iria acatar a minha vontade diferente das duas formas que eu me comuniquei. Um contexto, Nanda, um contexto. Eu quero que você lave a louça pra mim. Eu quero que meu marido lave a louça pra mim, ok? Esse é o objetivo, ok, meninas? Eu quero que meu marido lave a louça. Eu cheguei exausta do trabalho, qual é o normal? Jogar as coisas no sofá, na cama e falar: você não lavou a louça até agora? Já chega Pelo lá amor de dando Deus! E já xinga, já briga, já impõe. O que o masculino vai fazer? Ou reagir ou fugir. Lembram? É biologia, instinto. O que a mulher sábia vai fazer? Colocou suas coisas lá, chegou do trabalho e fala: vá no marido, próximo do marido. A maioria dos homens tem uma linguagem de amor que é toque físico. Chega bem pertinho do marido, passe
a mão nele, nos braços. Ativa. Passa a mãozinha. Fala, amor, olha a comunicação. Amor, eu vou ficar muito feliz se você lavar a louça pra gente, porque depois a gente vai ter um tempinho juntos. Já faz logo uma promessa, amiga, que a louça fica bem lavada. Vai ficar brilhando. Não teve briga, não teve comunicação. O masculino, por instinto, ele vai falar, eu quero fazer essa mulher feliz pra ter esse momento com ela. Ele veste o masculino na hora, você inconscientemente vai ativar recursos neurais, que aqui não cabe falar, quando você muda a sua comunicação. Então a fêmea, a mulher, com sabedoria, sabendo usar a comunicação de forma sábia, ela consegue praticamente tudo que ela quer. Assim, trocando em miúdos, não dê a ordem pra ele, faça ele acreditar que ele está fazendo porque ele quer, ou seja, dê um motivo pra ele querer fazer. Basicamente é isso. E cuidar, né? Cuidar, alimentar ali aquele relacionamento. Fale do que você está sentindo, como você vai se sentir se ele fizer aquilo. Eu ficarei feliz, ou eu fico triste quando você não lava a louça, mas use sempre o positivo. Eu fico feliz, amor, quando você lava a louça. E passa um cheirinho. Você lava tão bem, nossa. Estimule o masculino. Maiara, isso não funciona. Faça o teste e depois você me conta lá no Instagram se funcionou ou não. Toda mulher sabe o que o marido gosta, sabe, né? Outro dia eu brinquei com a minha cunhada, falei com ela coisa de família e falei com ela alguma coisa que funcionaria lá em casa. Ela falou assim, não, na minha casa meu marido vai ficar feliz se eu deixar uma cerveja geladinha e um tira-gosto pronto, eu consigo qualquer coisa. Então, toda esposa sabe onde que é o calcanhar de Aquiles de Mose. Use, meninas, funciona. Funciona real. Funciona. Meninas, nós falamos, né, muito aí de todas as questões. Acho que a gente falou de 1 milhão de pontinhos a respeito de todas as questões que atrapalham, que voltam. Quer mais falar? Maternidade solo, eu preciso falar pra elas. Alguma coisa que eu ia te falar, que você comentou aí, foi bom você falar isso. Vou voltar um minutinho aqui, isso vai te levar pra maternidade solo. Mas, foi muito importante a gente falar sobre o papel, o lugar, né, que a mulher deve dar para os filhos e para o marido, e a gente pensando, considerando o nosso formato tradicional de família, que primeiro a mulher encontra o homem, casa, tem filhos, ok, mas nem sempre as dinâmicas estão acontecendo dessa forma. Na verdade, assim, é difícil você encontrar hoje uma pessoa que está no primeiro casamento, que todos os filhos são do mesmo casamento, né? Acho fantástico, acho maravilhoso, mas nem toda família é constituída dessa forma. Inclusive eu não sou. Como que acontece, como que a mulher precisa se educar, eu diria, se educar para sair do lugar de meus filhos são a minha vida em primeiro lugar o tempo todo e se tirar desse lugar para colocar o marido, porque assim, eu falo, né, por experiência própria, porque primeiro éramos eu e os meninos, e aí chegou o maridão, e aí dá um nó na cabeça da gente, fala assim, mas são meus bebês, mas eu preciso priorizar o marido, mas são meus bebês, a gente endoida. Então assim, quais suas dicas como terapeuta para que a gente se reeduque emocionalmente, para que a gente reorganize a família e coloque o maridão no lugar do maridão? Pontos importantes, é um modelo de família hoje na nossa atualidade, dificilmente a gente encontra uma família completamente tradicional naqueles modelos antigos, então sempre alguém ou já vem com um filho, ou teve outro relacionamento. Todo mundo normalmente já vem com um passado, já vem com uma carga, já vem com algo, já trouxe algo para esse relacionamento. E aí entra vários fatores para, nesse caso de Nanda, uma mulher que já tem seus filhos, profissional, tem seus filhos, e aí vai se dar uma segunda chance e ir para um novo relacionamento. Como incluir essa pessoa? Pode acontecer o marido também, né? O marido já vem aí de um antigo relacionamento, tem os filhos, a filha, que é sempre o amor da vida dele, e como que ele tira a bebezinha dele do lugar e coloca a esposa? É muito importante que todo esse movimento de alteração de dinâmica familiar seja feito com muito respeito e com muito amor.
E aqui, quando você encontra um parceiro que já tem uma história, ou você já tem uma história, essas pessoas precisam respeitar a sua história e o seu passado. Elas precisam respeitar as pessoas que estavam ali antes. Respeitar não é conviver, perdoar não é conviver. É apenas respeitar e incluir da maneira que for possível. Então, você se deu uma segunda chance para um novo relacionamento, como fazer essa integração da família que já existia com esse papai, ou com essa mulher, ou com essa outra família, né? Filhos e papai aqui que vai fazer essa integração com essa nova família. A base de tudo tem que ser o respeito. A base de tudo tem que ser o respeito, a empatia, sempre se colocar no lugar do outro. Como que seria se fosse com os meus filhos? Como que seria se fosse com os meus filhos? Esse é um ponto importante, muito importante. Agora, para as mamães solos que vivem essa maternidade de forma independente e que não tem auxílio do parceiro ou que tem dificuldade em ter um bom convívio com o genitor do filho, isso também é muito importante para o seu filho. E aqui é um fato importante, Nanda. Muitas mulheres não conseguem conviver com o pai do seu filho porque está ferida com o homem. Só que independente de quem ele foi como marido, como companheiro, ele é pai do seu filho. Não existe esse pai, existe esse marido. Esse pai não existe. É uma sociedade eterna, um vínculo eterno que vocês vão ter. Então vocês vão ter que aprender, baseado no respeito, na empatia, a conviver bem, se possível. Claro que tem umas situações que são impossíveis, mas mesmo assim, guarde o respeito à memória do pai quando estiver na presença do seu filho. Em hipótese alguma, independente de como o pai do seu filho fale mal do genitor na frente do filho. Quando você fala mal do pai do seu filho, você está falando do seu próprio filho, porque 50% daquela criança é desse homem. Então tenha respeito com o genitor do seu filho. Mamães solos, faça isso não por ele, faça isso pelo seu filho. Você vai estar resguardando o emocional dessa criança. Então existe, para famílias que são as famílias que não são tradicionais, essas famílias mistas, qual que é o conselho? Respeito e empatia. Se tiver os dois pilares, tem chance de ter sucesso. Meninas, a dica do não falar mal, né, do papai é importantíssima e não é só para mamãe solo. Eu conheço histórias diversas de, claro, pessoas que se separaram e a mãe usa o filho para poder atingir a atual, ou também para criticar o pai, ou desconta todas as suas mágoas na criança. E isso é simples, você vai colher. Esse ódio, esse rancor, essas coisas que você tem falado do papai, pode ser um bebê. Não tenha dúvidas que mais cedo ou mais tarde a conta vai chegar e você vai colher aquilo ali que você plantou. Então, às vezes, né, pode estar com raiva, pode estar ali. Mamãe, não faça pelo genitor, não. Pelo seu bebê, guarda, entra debaixo do chuveiro e derrama. Mas para o bebê, para o filho, jamais pejure, jamais denigra a imagem do pai para uma criança. Vou dar de presente para vocês uma estratégia terapêutica que eu ensino para várias pessoas mundo afora, que é a escrita terapêutica. Sentir raiva, frustração, indignação com o outro, com as pessoas, todos nós vamos sentir que nós somos seres humanos. E como elaborar essas emoções? Isso que eu vou entregar para vocês agora é ouro em pó. Então pare agora, dobre a sua atenção. Para quem está assistindo agora esse podcast, nesse momento, pare e preste atenção. Toda vez que você estiver frustrada, indignada, com raiva, com alguém, com algo, com você, com o parceiro, com o pai do filho, com quem seja, pegue papel, pegue caneta e escreva uma carta de desabafo. Essa carta não será entregue, desabafando tudo o que você queria falar, queria expor, queria xingar, queria brigar, no papel. Tira o lixo emocional, transcreva, depois você pega esse papel, rasgue, queime e descarte. Instantaneamente, essa é a palavra que eu uso, instantaneamente você vai sentir um alívio emocional muito grande, porque você vai elaborar essas emoções de forma sábia. Isso você pode escrever cartas para o pai do seu filho, para o seu marido, para o seu patrão, para a sua patroa, para você, para os filhos, inclusive carta para a maternidade, por exemplo. Ai, como é que tá doendo a maternidade? Coloque para fora no papel.
e não nas pessoas que você ama. Descarregue no papel, tira o lixo emocional no papel e depois joga esse papel fora. Façam o teste, é fantástico. E aí, a gente considerando, né, as mamães que às vezes não planejaram, eu falo que não planejou porque filho nunca é indesejado, mas pode ser não planejado. E o não ser planejado faz com que a gente mude a nossa vida de forma abrupta às vezes, né? Abrupta, demorou 9 meses, mas abrupta. E essa mudança, às vezes, pode fazer com que a maternidade seja ainda mais dolorida. E aí a gente, como mãe, mais humana, né, mais seres humanos, e às vezes são maternidades dificílimas, são maternidades solo, são maternidades que não têm o apoio da família. Nossa, assim, existe de tudo. Mas essa mulher, ela tá ali. Existe um ser humano ali, né, independente da situação. Então, primeiro passo, se perdoe, não se culpe, né? Independente da sua crença, a gente sabe que existe um porquê de todas as coisas e a gente tem que acreditar e confiar. Não é porque tem, porque tem não, é porque fica mais leve, que existe um motivo para todas as coisas e sempre, qualquer hipótese, abençoar aquele seu momento. Não fale palavras ruins, não fale palavras pejorativas, não fale palavras, não estou falando da criança nem do pai, daquele momento, né? Mesmo que o seu coração não esteja sentindo aquilo, por sabedoria, emane palavras positivas sobre a sua gestação, sobre a sua maternidade, tudo isso, porque ela vai se tornar mais leve. Quando a gente começa a levar peso para as coisas, elas começam a adoecer. E em hipótese nenhuma, dê a responsabilidade do seu filho pelo seu futuro, pelo que aconteceu no seu passado. Os nossos filhos não nos devem nada. Eu falo isso para os meus meninos. Eu tenho um rapaz de 17 que é um lorde. Assim, eu sou fã dele. Sou fã, maravilhoso, lindo, educado. Um filho... Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei ter um filho tão incrível. Mamãe te ama, filhote. Depois vai xingar outra vez. Mamãe te ama. E ele tem muito aquele senso de eu vou cuidar da minha mãe. Fui mãe aos 19, né? Então, assim, cresceu comigo praticamente. Eu vou cuidar, eu vou proteger. E aí a mamãe fala assim, não, senhor. Eu não preciso do seu cuidado. Eu sou adulta, eu sei cuidar de mim. Com todo amor, né? Não é diminuindo o que ele quer fazer. Mas eu não posso permitir que o meu filho entre no lugar de pai. Sim. E aí, meninas, cuidado com aquele filho... coitado, meu filho já passou por demais. Cuidado com o filho mais velho, que a gente sem querer coloca no lugar de companheiro e transfere para ele a responsabilidade de parceiro. Meninas, é difícil, é um assunto dolorido, mas é verdade. Eu não vou entrar no lugar de terapeuta não, senão eu vou estar errada aqui. Mas quais as consequências de colocar um filho no lugar de parceiro ou de colocar esse filho no lugar de responsável pelas minhas escolhas? Quais as consequências disso? Você castra seu filho, essa é a palavra. E se castra. Você vai castrar seu filho, sabotando a vida dele e sabotando a sua vida. Você vai impedir 2 gerações de prosperar no amor. A sua, por estar casada com o filho, e a dele, por estar casada com a mãe. E aí qualquer namorada que ele encontrar, qualquer parceira que chegar, você vai criar birra com a namorada do filho. Por quê? Porque emocionalmente você está muito casada com esse filho. Aí precisa fazer terapia, precisa fazer toda uma organização familiar para sair dessa dinâmica familiar e liberar seu filho para ser feliz e te liberar para ser feliz também. Isso chama desordem familiar, isso é muito profundo, isso é muito sério e é uma dinâmica muito comum quando as mães ou perdem os maridos ou se divorciam e tem um rapaz ali que quer cuidar. Ou nunca teve o marido, né? A criança, ela vai crescendo e ela já vai crescendo. Você tem que ajudar a mamãe, porque você tem que fazer isso. Gente, a frase é, filho, você pode ajudar a mamãe? Pode, você pode ajudar a mãe. Você não tem que ajudar a mamãe, porque você ensina a criança desde muito pequena de que o lugar de apoio da mãe tem que ser ele, independente da escolha. E aí, é o que você falou, né? A gente acaba castrando a criança e anulando a gente
de toda forma. E as mamães também que estão no momento, né, que podem estar no momento em uma ação contenciosa com o ex-companheiro, o companheiro, o papai ali da criança. Quem me fala das ações, muita coisa. Não pode alienar essa criança, né? Usar a criança para atingir ali eu estou falando especialmente para as mamães, né? A gente está falando no caso do pai, não. A gente vai deixar o pai de lado e falar para a mamãe não fazer, né? Não criar situações em que coloque a criança como refém daquela situação contenciosa, pesada, triste. A criança não tem que participar disso. É uma questão entre a mãe e o pai, longe da criança. Entende? Você tem que resolver isso com seu ex-marido, 2 adultos, um com o outro, com o juiz, com o conciliador, com quem quer que seja, menos com a criança, e não usá-la, né? nessa dinâmica, porque isso vai trazer prejuízos incalculáveis para aquela criança, infelizmente. Então, uma coisa que tem que ficar, a mamãe tem que ter essa compreensão de não fazer isso. Essa sabedoria, né? De entender que existe ex-marido, mas não existe ex-pai. Vou aproveitar a oportunidade para te fazer uma pergunta. Você pode ser bem pontual, assim, enfática nisso. Cláudia, como advogada, explica pra gente quais são, né, as observações e o cuidado que a mamãe tem que ter em observar quando o papai está fazendo alienação com a criança porque a mamãe está ausente para trabalhar. Dentro da dinâmica familiar. Dentro da dinâmica familiar, a mamãe precisa deixar a criança na casa da avó, na casa... Precisa se ausentar para trabalhar. E o papai, a vovó, quem quer que seja, aliena a cabeça daquela criança como se a mãe estivesse o abandonando. Quais são os pontos que a mamãe tem que estar observando e quais as medidas ela pode tomar? Se tiver, porque é uma questão muito delicada, né, Nanda? Porque nessa situação, eles estão ainda convivendo como uma família, não é isso? Não. Não, eles são separados. Isso acontece, tá. assim, acontece, mentira. É porque tem que explicar a situação pra gente poder, né? Acontece, mas assim, é porque quando não está separado e essa mãe deixa o filho para trabalhar, normalmente o pai se beneficia disso de alguma forma, porque o dinheiro entra para casa também. Então, as críticas, elas são ou implícitas ou elas não existem. No entanto, quando eles se separam, né, e o papai já não tem benefícios com esse dinheiro diretamente, e a mamãe, ela tem que seguir a vida dela, ela não morreu, ela só, né, separou, teve um filho, acontece demais do pai ou da avó ou de algum outro parente denegrir a imagem da mãe por aquele momento que ela não está ali cuidando do filho. Entendi. A mamãe vai observar em primeiro lugar o comportamento do filho, porque geralmente quando a criança ela escuta coisas que ela não tem idade para compreender, ela muda o comportamento. Tudo que vem de fora, que não é normal na vida da criança, no dia a dia, que é uma coisa assim aleatória, que é uma coisa diferente, ela vai mudar o comportamento. Aí a mamãe tem que observar quais são os momentos que ela está mudando esse comportamento. Se é depois da visita na avó, ela volta com um comportamento diferente. Se é quando ela chega da casa do pai, passar o final de semana, ela volta com um comportamento diferente, ela tem que ficar muito atenta. O que ela vai fazer? Ela vai procurar um apoio psicológico. Porque só uma pessoa especializada, ela vai ter a capacidade de perceber o que está acontecendo ali. E ela tem métodos, né, que ela estudou, que ela vai conseguir extrair daquela criança a verdade, né, através dos desenhos, dos métodos terapêuticos que ela tem conhecimento. Então, a primeira coisa é levar a terapia adequada, né? E ali, a partir daquele relatório, ela pode entrar com ação de alienação parental, porque a ação de alienação parental é justamente isso. São agressões, é uma agressão que ele faz com a criança, né? Não é uma agressão física, mas é uma agressão emocional, porque aquilo vai perturbar a mente, a cabecinha da criança que está em formação, certo? Então, ela vai fazer um relatório, né, profissional que vai atender essa criança, vai fazer um relatório
Com esse relatório em mãos, ela vai procurar um advogado e vai entrar com uma ação explicando para o juiz o fato que está acontecendo. E o que ela pede nessa ação? É uma indenização? É Não, afastamento não é da família? O que é uma que é? indenização. O juiz vai avaliar, vai pedir uma avaliação do juízo, para uma psicóloga do juízo. Então vai ter uma nova avaliação. Aí vai fazer uma entrevista com o pai, ele vai ter que fazer essa entrevista pela psicóloga que o juiz vai determinar. A mãe vai fazer uma entrevista de novo, a criança vai ser entrevistada e dependendo ali da situação, o juiz de posse daqueles relatórios, ele vai fazer a sentença baseada naquilo ali. Entende? Aí pode ser o afastamento temporário, pode pedir ao pai ou a pessoa que esteja fazendo aquilo, Aquela alienação. aquela alienação com a criança, que ele possa, ou ela possa, porque a mãe também pode, né? Pode fazer acontecer as coisas. duas coisas, possam fazer uma terapia, um tratamento. Né? Existem vários tratamentos que podem ser direcionados de acordo com cada caso, para ele compreender que aquilo dali não é normal. Não é saudável. Não Uma é prejudicada é a saudável. criança. Exatamente. Muitas mães e pais, pós-separação, pós-divórcio, descarregam as suas frustrações em cima do filho. Isso é muito comum. Usa como ponte para atingir o outro. Por estar com raiva do antigo parceiro, usa o filho como uma ponte para ferir o outro indiretamente. E dobre a atenção de vocês, a criança ela dá sintomas, como a doutora falou. Observe o comportamento do filho dessa criança quando ela retorna da visita. A criança é sintoma dos pais, então observe se o seu filho mudou o comportamento, agressivo, sono, na escola, choroso, com medo. São comportamentos que você precisa parar e analisar quando existe esse tipo de dinâmica familiar. Mesmo estando casada, morando na mesma casa, observe a criança. Em qualquer casa que eu chego, eu primeiro observo a criança, porque a criança é sintoma daquela casa. É o resumo do que vem na É o criança, resumo né? da É verdade. Eventualmente, a gente observa também questões onde a mulher ela tá tão doente, emocionalmente falando, ela tá tão assim destruída que acontece a situação inversa. Ela começa a rejeitar a maternidade, a maternidade. Ela não expõe, ela não tá ali falando para a criança, mas internamente ela rejeita a maternidade e aí ela busca refúgio no trabalho. É a situação, né, diferente do que a gente vem falando, que a gente começou falando daquela mãe que quer ser mãe e quer trabalhar, mas também existe mulheres que por diversas situações foram feridas, porque a gente nunca, raramente a gente analisa o passado, o que aconteceu antes dessa mulher que não quer ficar com os filhos, não quer o filho, não quer ser mãe, ou simplesmente, assim, ignora as necessidades da criança. Assim, existem uma série de situações. E aí eu vou pedir uma dica, né, para a Mayara, e depois vou perguntar para a doutora quais são as medidas que a família ou o papai podem tomar para identificar, para ajudar essa mãe ou para proteger essa criança, porque existem todas as situações. Mas, gente, a maternidade, ela é uma agressão absurda, biologicamente falando, para o corpo, o emocional da mulher. E existem mulheres que são literalmente assim, amputadas, né, no seu lugar de mãe. Não é respeitado o puerpério, não é respeitado antes. Existe aquele parceiro que literalmente abortou a criança dentro dele e essa mãe não recebe nenhum tipo de apoio. E aí quando a mamãe chega no pós-parto e ela tá depressiva ou ela não consegue cuidar daquela gestação com todo o amor do mundo, ela é criticada. Ela é criticada, ela é apontada, é uma pessoa ruim, é doida, tudo, mas ninguém questiona, ninguém observa o que veio antes disso. O que levou essa mulher, que naturalmente foi feita para ser mãe, para rejeitar esse momento que é natural do nosso corpo, da nossa mente, né? Alguma coisa aconteceu.
Então, vou pedir ajuda, vou pedir acolhimento para essas mamães pela Maiara e vou pedir também a ajuda da doutora Glaucia para que ela possa, porque existem medidas que tanto o pai quanto a família podem tomar para garantir o bem-estar dessa mãe, que às vezes não está em condições, ela nem percebe que ela está doente, e proteger a criança, que muitas vezes é a maior vítima dessa situação. Sim. Qualquer pessoa percebendo que essa mãe não está em condição mental ou emocional de cuidar da criança ou de se cuidar, imediatamente acione a ajuda terapêutica, psiquiatra, terapêutica, para dar um suporte emocional para essa mãe. Como Fernanda mesmo disse, você não sabe a história por trás dessa mulher. E julgar não vai adiantar muita coisa. Não existe nada mais do que dói, do que ser julgada, condenada e apontada pelas pessoas. Então, quando você acolhe essa mulher, entende o lado dela e dá suporte para ela, o retorno, ela vai voltar a exercer o papel dela com mais facilidade. Então, percebendo qualquer sinal de isolamento, um choro, uma tristeza profunda, ela não consegue cuidar do filho, ela não consegue cuidar dela, percebendo qualquer sinais que esse emocional não está bem, imediatamente procure ajuda médica, psiquiatra, neurológica, terapêutica, para que essa mamãe seja amparada. E em hipótese alguma, aponte e julgue ela, porque poderia ser você nesses casos. Juridicamente, doutora, qual a apoio que essa criança tem? Juridicamente falando, eu acredito, assim, que seria o último recurso você partir para uma ação legal para poder acolher essa mãe. Em primeiro lugar, tem que ser o que a doutora falou, a busca pela ajuda psicológica, acolhimento emocional. Desculpa. Para chegar nessa questão de ter que acionar o judiciário, né, para uma mãe, para uma família, já é um extremo, já é um caso extremo. Então, assim, se tem outras opções, né, que possam ser ofertadas de uma forma mais delicada, de uma forma saudável, né? saudável, um lugar mais confortável para um filho será sempre o colo da mãe. Então, buscar o judiciário é realmente uma situação onde todas as outras possibilidades já foram pensadas, já foram feitas, já foram, buscadas e não houve resultado. E, mais no caso extremo, ou quando a mãe não quer receber ajuda. Porque nessas relações interpessoais, a pessoa, para receber ajuda, ela precisa querer ajuda. Então é muito difícil você querer ajudar quem não quer ser ajudado. Né? Então, partindo desse princípio, se a pessoa se recusa a ser ajudada e aquela criança está sofrendo, qualquer pessoa que tenha conhecimento do sofrimento daquela criança e que outras coisas não estão, outras ajudas foram ofertadas e não foram aceitas, conselho tutelar. Você pode ligar para o conselho tutelar, qualquer pessoa que tenha conhecimento pode ligar e falar, na casa tal, da rua tal, número tal, a criança chora sem parar, é reincidente o choro, são gritos, são agressões que toda a vizinhança escuta. Então, denunciar que a criança ali está em fase de sofrimento, né? O conselho tutelar vai até lá, né? As conselheiras ou os conselheiros vão até lá, vão verificar a situação, se é uma situação verdadeira ou não, porque o papel do conselho tutelar é fazer isso, investigar. E se os conselheiros chegarem naquela residência e verificar que realmente tem alguma coisa anormal, que não é, né? Que de fato é anormal, eles vão tomar as providências cabíveis. Né? Eles têm essa competência de avisar para o juizado de infância e juventude, de chamar uma polícia militar e fazer uma ocorrência, né? E fazer os acionamentos necessários. Então, a forma é essa, no caso extremo. Então, só para recapitular, nós falamos, a
mulher que quer ser mãe, da mulher que quer ser mãe e não está conseguindo, da mulher que quer ser solo, da mulher que pensa em ser mãe, vai entrar no casamento, da mulher que não está dando conta de ser mãe. Então, mulher que está no casamento, mas está vivendo uma maternidade solo. A mulher que acaba transformando em Mãe, mulher, mulher, marido, mães e suas variações. Você tá doido. Tá vendo aí, né, filha? Você só tá com 10 anos. Você fica, madrinha vai te dando os conselhos, você vai escutando. Isso aqui foi uma sessão gratuita de terapia. Foi. Tem alguma coisa que a gente esqueceu de falar, meninas? Se vocês queriam pontuar? Deu muito recurso terapêutico, né? Deu Pode ser um efeito, mas... Outros Depois, temas, aí a gente vai outros finalizar temas. falando, olha, você que assistiu, que é mãe e tal, qual outro tema você gostaria de escutar? Dá oportunidade para as pessoas. É, Mas vou só dar puxa esse copo seu pra cá, pra sair da frente da câmera. Pra gente encerrar. Pessoal, bom, foi riquíssimo nosso podcast, foi maravilhoso, né? Nós podemos falar de temas muito sensíveis, temas muito reais, temas que são, na prática, amores, né? E dessabores aí das nossas maternidades, de nós como mulher e mães. E assim, a gente tentou falar um pouquinho de tudo, né? Pincelar um pouquinho de tudo, porque se eu falar tudo a gente vira dias aqui, mas gostaríamos de saber se há alguma coisa que nós deixamos de falar, alguma pergunta, doutora Gláucia, Maiara, né? Ou como empresária, como empreendedora, também estou à disposição para falar da minha experiência. Então, se você tiver mais alguma coisa para falar, para perguntar ou para dar seu depoimento, é um prazer recebê-las. De qualquer forma, muito obrigada para vocês que participaram, para vocês que assistiram, para vocês que assim que estão acompanhando o nosso trabalho, tá? Nosso inbox tá aí, se tiver algum outro tema que vocês queiram, algum outro profissional que vocês queiram que nós venhamos trazer, vai ser um prazer. A ideia é que esse momento a gente comece a falar das questões da vida real, do empreendedor, da profissional, do profissional. Então a gente vai falar de muitos temas ainda, existem muitas coisas para serem faladas, né? E eu acredito que o nosso próximo podcast será sobre vida financeira, conciliar a vida financeira pessoal e a vida financeira profissional, nessa bagunça que está a nossa economia. Mas a gente vai falar isso em outro tema. Obrigada pela presença de vocês, obrigada por vocês estarem nos ouvindo. Fica de olho na nossa próxima oportunidade de se encontrar. Eba. Vocês querem falar alguma coisa? Não, só agradecer pela oportunidade. Mas vocês podem falar que depois ele... A gente está aqui disponível para responder, se alguém tiver alguma dúvida, né? Só deixar a pergunta em inbox ou que a gente terá o maior prazer em responder. Foi uma alegria compartilhar um pouco dos ensinamentos como terapeuta, mas como mãe, como mulher aqui com vocês. Segue o meu Instagram, Maiara Carvalho, 3 underlines, lá você pode me chamar, pode conversar comigo, pode mandar pergunta aqui em box, será uma grande honra poder contribuir nessa sua jornada.